Também quero aproveitar o espaço, já que o Muzi ainda não chegou, se você permitir. Claro, claro. Todas as pessoas que estão assistindo aqui, seja você um aluno, seja você um mestrando, seja você um doutorando, seja você um aluno de graduação, tente divulgar a ciência, tá? Tente divulgar a ciência do seu jeito. Quando você vai ver os divulgadores científicos na internet, existem diferentes tipos de divulgadores científicos. Porque na academia, Vilela, no mestrado, doutorado, professor, graduação, existe um preciosismo muito grande. Então tem algumas palavras que você não pode utilizar que pega mal. Por exemplo, se eu for um dia falar sobre colesterol, eu não posso, teoricamente, usar colesterol alto. Ah, não? É hipercolesterolemia o termo correto. E se você fala colesterol alto, muitos pesquisadores da área do colesterol vão achar feio. Vão achar que você está cometendo um erro, você está cometendo um equívoco. Só que na medida quando você vai para o grande público, fazer uma divulgação científica para a dona Ana, para o seu Carlos, para o Jorginho, para o cara que está ali assistindo um podcast e nos recomendados no lado no YouTube tá um outro podcast com uma ex-atriz pornô, com um cara que foi viajar para não sei aonde, com outro cara que foi preso, que são conteúdos extremamente novos e apelativos, o moleque que está em casa assistindo, que muitas vezes vai abrir um quadro de depressão, ansiedade ou qualquer tipo de transtorno na idade adulta e precisa ouvir e ter um acesso a uma informação de intervenção, ele não vai escutar o cara que falou hipercolesterolemia. Ele vai escutar o cara que falou colesterol alto. Então, se você for um divulgador científico, escolha, não tem problema se eventualmente você tirar o preciosismo do seu discurso, falar alguns termos que são mais persuasivos e tem uma jogada de marketing por trás para gerar thumb, para gerar clique, para gerar clique mesmo. É isso aí mesmo, cara. Tem que gerar clique mesmo, porque se você não fizer, a outra pessoa vai fazer. Então você tem que gerar clique mesmo, você tem que divulgar, tem que ser um pouco sensacionalista na sua divulgação, desde que você não passe uma informação incorreta, mas você pode tirar um pouco o preciosismo, porque as pessoas que você vai conseguir alcançar fazendo isso são as pessoas que de fato precisam desse conteúdo. Se você ficar sendo extremamente preciosista e se você ficar sendo extremamente organizado no seu discurso para não magoar o professor, o cara lá que publica paper na Nature, que publica paper na Science e não sabe ouvir colesterol alto porque tem que ser hipercolesterolemia, você vai estar falando para padre, você estava rezando missa para padre. Você não vai falar para quem precisa, você não vai falar para quem quer ouvir, para quem precisa ouvir você não vai furar a bolha. Porque ao lado de você tem uma ex-atriz pornô com um corte, com uma thumb falado que ele arrebentou o meu e-mail. E aí você vai fazer o quê? Você vai falar hipercolesterolemia, você acha que o cara vai clicar onde? Você tem que acessar de algum jeito, cara. Eu nunca tinha escutado esse termo. Você tem que acessar o cara de algum jeito. Mas então, existe o preconceito entre os pares? Assim, muito, cara. É uma merda, é uma bosta, cara. É academia, tanto é que o nicho dos pós-graduandos, tanto pela desvalorização da ciência, que não paga, não dão dinheiro, não nos ajudam, você tem que levar papel higiênico de casa para limpar a bancada com álcool porque não tem dinheiro para comprar papel toalha. Tanto por esse tipo de desvalorização da ciência do Brasil, esse desmanche na ciência do Brasil, além do fato de ter uma briga de ego muito grande, cara. E o nicho de pós-graduandos, tal qual o nicho de alunos de medicina, são os nichos que mais deprimem, cara. É uma inundação de depressão, uma inundação de ansiedade. Aí você desenvolve sua pesquisa, dá errado, porque o freezer menos 80 que você tinha que congelar a amostra queimou e as suas amostras de cérebro que você congelou lá foram perdidas e você tem que rodar todo o experimento de novo. Cara, é complicado, assim. Os pós-graduandos no Brasil têm todo o meu respeito, tá? E eu sempre que uma pessoa me dá o microfone para falar, eu faço questão do meu jeito, de um jeito... Eu tenho uma técnica que eu uso quando eu vou em podcast, que é uma técnica ondulatória. Tem horas no podcast que eu falo um termo bem mais técnico e tem horas no podcast que eu falo uma coisa bem mais aberta. E isso tem uma estratégia por trás. A estratégia de conseguir chamar a atenção do público. Então, tem horas que eu vou pegar aquela pessoa com uma parada bem mais técnica e tem hora que eu vou pegar aquela pessoa com uma parada bem mais aberta. E o divulgador científico tem que fazer isso, cara. O divulgador científico não precisa ficar só no preciosismo, ele pode abrir um pouco o leque dele para conseguir atrair mais público e quando aquele público estiver perto, você esmiuça a informação e passa de uma forma bem precisa. Se a gente não fizer isso, a gente está jogando contra. Mas tanto o que você fala é verdade, que a gente vê alguns canais, vê o seu canal, os vídeos seus aqui explodiram, bateram mais de 1 milhão. Por causa disso, né, cara, as pessoas têm interesse.
Elas só precisam Claro que achar. tem, cara. Elas não sabem que precisa chegar existe. até- Elas não chega- sabem que existe. Se chega até elas ficam muito agradecidas. E, cara, tem uma galera na internet muito foda, velho. Uns professores, uns alunos, uns caras que produzem conteúdo. Só que ninguém vai escutar esse povo porque o título do vídeo dele no YouTube tá a influência da hipercolesterolemia nos fatores neurotróficos derivados do encéfalo em condições de doenças neurológicas. Quem é que vai clicar nisso, cara? Você pode falar a mesma coisa falando assim, colesterol alto pode alterar a chance de você ter Alzheimer. E aí você vai lá e explica por quê, porque muda Entendi. algumas cascatas e tem alguns estudos que mostram associação. Ninguém sabe se é causal, mas parece que pode aumentar a chance. E aí você pelo menos mostra pra pessoa que não é uma boa ideia ter colesterol alto. O problema é que muita gente fica com medo, aí tem gente que discute nos comentários falando, porra, isso daí tá errado, esse termo tá errado. Cara, enquanto isso acontecer no Brasil, vai continuar acontecendo isso que tá acontecendo. Bolsas sendo cortadas, cada vez mais pós-graduando e doutorando indo para fora do Brasil, e a gente vai ficar refém de países que produzem ciência.